deem um valor. Obrigada, Vivi. Deem um valor para essa afirmação de acordo com a escala Likert, considerando o quê? Que quanto mais perto dos 5, mais aquela afirmativa está de acordo com a forma como você se sente, com o que acontece na sua vida. E que quanto mais perto do 1, menos aquela afirmação, aquele item tem relação com você. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês analisem cada uma dessas afirmações. Atribuam um valor de acordo com a escala Likert para cada item, e aí no final do nosso grupo de estudos eu ajudo vocês a calcular como é que está o nível de esperança de vocês e explico um pouquinho mais sobre essa escala. Pode ser? Quando vocês concluírem, vocês me dão um ok, que aí eu sigo em frente. Uma curiosidade, pessoal, sobre essa escala é que a validação dela no Brasil envolveu 2 estudos. Um primeiro com 450 pessoas. Na verdade, foram estudantes e adolescentes de todo o Brasil. E o segundo estudo foi bem mais complexo, foi com 850 pessoas, mas aí eram adultos, né? Universitários e tudo mais. E de modo mais específico na região sul do Brasil, porque Pacico e Bastianello são autores, pesquisadores que trabalham no laboratório de avaliação psicológica da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, claro, o nível de abrangência da população deles foi na região sul. Posso seguir em frente? Conseguiram fazer a avaliação já? Então tá, gente. Fiquei sem resposta, vou considerar que sim. Ah, a Sônia terminou agora. Legal. Terminei também. Legal, Gislene. Tá feito. Ótimo. O legal dessa escala também, pessoal, além de ele já ter sido validada no Brasil, especialmente aqui na região sul, né, que é uma escala bem rápida e de fácil aplicação. Ela é completamente auto-aplicável, tem poucos itens de fácil entendimento, e ela se presta muito bem a medir esse construto psicológico, né, para depois a gente pensar em intervenções, se for necessário. Então tá, então vamos seguir, depois a gente retoma para a escala. Bom, então vamos lá entender um pouquinho o que significa esperança dentro da abordagem da psicologia positiva. Bom, se esperança não está relacionado à fé, se esperança não está necessariamente relacionado a esperar que algo bom aconteça, fim das contas, dona Ellen, o que é a esperança? Bom,
Vocês já ouviram essa frase? Eu comecei o nosso grupo de estudos falando dela hoje, né? A esperança é a última que morre. Vocês se lembram de onde saiu essa fatídica, conhecidíssima frase? Ela saiu da mitologia grega, gente, do mito de Pandora. Vocês lembram do mito de Pandora? Mais ou menos. Você lembra, Igor? É um dos meus mitos gregos preferidos, assim, né? O mito diz o seguinte, né? Que existia o Deus superior todo poderoso chamado Zeus, que tinha vários filhos, e entre eles existia um também todo poderoso chamado Prometeu, né? E o Prometeu, como todo filho gosta de desafiar os seus pais, né? Ele queria levar para a Terra e para os humanos o fogo, de modo que nós, humanos, pudéssemos controlar a natureza. E Zeus achava um absurdo, porque como assim, né? Você quer levar o fogo para a Terra, para os humanos, eles vão poder controlar a natureza, esse vai ser o fim dos tempos. Você não pode fazer isso, enfim, é claro que assim, eu estou colocando um pouco de detalhes que no mito real a gente não enxerga, né? Mas enfim, tem que ter um pouco de crise familiar aí no meio, né? E os dois brigaram horrores e tal, e assim, ó, Prometeu não obedeceu o pai, foi lá e levou fogo para a terra, para os humanos. Nós, humanos, dominamos a natureza e Zeus ficou possessíssimo. E aí ele castigou Prometeu, e aí daí advém um outro mito, né? Que é o mito de Prometeu. E ele também decidiu castigar a gente, olha, logo a gente que não teve culpa de nada, né? Mas ele resolveu enviar a Pandora com uma caixinha, ou tem outras versões do mito que falam em jarro, né? E falou para Pandora o seguinte: menina, você vai para lá, mas em hipótese alguma, você abre essa caixa, viu? E Pandora, uma mulher super curiosa, né? Chegou na Terra e o que ela fez, né, gente? Como todo segredo que a gente pede para que seja guardado, revelou o que tinha dentro da caixa ou do jarro, e aí de lá saíram todas as mazelas, né? Quando Pandora se deu conta do que fez, ela imediatamente, pá, fechou a caixa e não deixou sair de lá de dentro a esperança, né? E aí existem duas versões para a interpretação desse mito. Uma com uma perspectiva mais positiva, que diz que a esperança não saiu de dentro da caixa, porque ele seria o antídoto para todas as mazelas que de lá saíram. Então, seria o antídoto para a gente utilizar contra essas mazelas, né? Já existe uma outra perspectiva, nem um pouco positiva, que diz que a esperança ficou dentro do jarro ou da caixa para que a gente definitivamente não tivesse acesso a ela nunca. E daí vem essa ideia de que a esperança é a última que morre, porque foi a última ou a única a não sair de dentro da caixa da Pandora, né? E assim, o que a gente precisa entender em relação à esperança é que esse é um conceito bastante polissêmico e que ele polissêmico que eu quero dizer assim tem várias e diferentes definições para ela, né? Dependendo da cultura, da região e do tempo em que a gente vive. Por exemplo, no período da Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, que era um período em que a gente passou onde existia um ritmo muito lento das transformações das coisas, enfim, desenvolvimento intelectual também bastante lento, assim, foi uma era bastante obscura, né, no desenvolvimento da sociedade. A esperança era algo que de fato não se alcançava, era algo para ser vivido, engraçado isso que eu vou dizer, mas era para ser vivido depois da morte, era para ser alcançado no pós-morte, não existia o sentimento de esperança em vida, né? Não à toa as pessoas, a expectativa de vida nessa época também era extremamente baixa. Não é à toa que era chamado de Idade das Trevas, né? Era tudo muito obscuro, bastante doenças, desenvolvimento lento e tudo mais, né? E depois dessa era veio o Renascimento, que trouxe luz, né, para as coisas, começaram a surgir
mais prosperidade na sociedade de modo geral, a esperança começou a ser entendida como algo que pudesse ser alcançada ou vivenciada em vida, né? Mas a esperança começou a se consolidar mais definitivamente, assim, depois da primeira Revolução Industrial, quando os processos produtivos começaram a ser desenvolvidos de modo mais rápido. Então, assim, as pessoas tinham uma perspectiva de que coisas melhores pudessem acontecer de modo mais rápido, né? E até hoje aí a gente vê citação sobre esperança na Bíblia, em contos, em textos, enfim, a gente vê as pessoas falando, inclusive nesse período que a gente está vivendo de pandemia, de crise econômica, de crise política, muitas pessoas fazendo uso dessa palavra, né, para diferentes razões, certo? Bom, dentro da psicologia positiva, como já adiantou o Igor, a esperança tem uma conotação mais relacionada a estabelecer objetivos e ao agir para o alcance desses objetivos. Então, na esperança da psicologia positiva, a gente pode falar que existe um tripé para que o processo de esperançar se desenvolva. A gente precisa ter um objetivo a ser alcançado, e esse objetivo não pode ser qualquer objetivo, um objetivo simples, ele tem que ser um objetivo relevante, ele precisa ter um valor inestimável para a pessoa, e vocês já vão entender por quê, tá? Outra parte desse tripé está relacionado a encontrar caminhos que levem ao alcance desses objetivos, a determinar rotas, alternativas, caminhos para que se alcance o objetivo estabelecido. E a terceira parte desse tripé, a terceira ponta, está relacionada ao caminhar por esses caminhos, que é a porção da motivação que o Igor falou no início do nosso grupo de estudos de hoje, né? E faz completo sentido que a gente pense que essas três coisas são extremamente necessárias, né? Gente, para e pensa comigo, né? Se eu tenho um objetivo a ser alcançado, só saber como eu alcanço esse objetivo é o suficiente para alcançar esse objetivo? Por exemplo, eu quero ter um emprego, tá? E esse objetivo tem muito valor para mim, porque eu estou desempregado, eu me sinto inútil, né? Enfim, aí vem toda a parte cognitiva para justificar o valor que eu dou para o meu objetivo, tá? Então, eu quero encontrar um emprego. Eu sei como que eu posso encontrar um emprego. Uma forma é, por exemplo, atualizando o meu currículo e fazendo capacitação. Mas só sabendo que eu preciso atualizar o meu currículo e me capacitar é o suficiente para que eu consiga um emprego? Não é. Sabe por que não é, gente? Porque eu posso fazer o meu currículo e deixar ele no meu computador, e não encaminhar para áreas de recursos humanos, não divulgar ele no LinkedIn, certo? Ou então, só saber que eu preciso me capacitar também não garante que eu vá fazer isso. Eu preciso efetivamente procurar por capacitações, identificar quais são as competências que eu preciso melhorar, me matricular nas instituições, frequentar o curso, estar disposta a aprender sobre novas competências. Então, nesse exemplo que eu estou dando, a porção agir é fundamental, né? Considerando que eu tenho o meu objetivo e eu sei de estratégias para alcançar o objetivo. Agora, vamos pensar o inverso. Eu tenho um objetivo e eu não estabeleço nenhuma rota, nenhum caminho. Eu simplesmente ajo impulsivamente. Vou pegar o mesmo exemplo, tá? Eu preciso de um emprego. Aí eu saio no centro aqui de Florianópolis ou de Tubarão, enfim, batendo na porta e pedindo emprego. Eu vou conseguir um emprego? Qual é a chance de eu conseguir um emprego assim? Muito pequena, né? Por quê? Porque eu vou estar desprevenida, eu não vou ter preparado o meu currículo, eu não vou estar escolhendo adequadamente as empresas que poderiam ter um cargo ou uma ocupação de acordo com o meu perfil, com as minhas competências, certo? Então, nesse exemplo que eu estou dando, a gente tem o objetivo e tem a porção agir, mas falta a porção, ou a ponta do tripé, né, relacionada à estruturação de caminhos mais adequados para o alcance do objetivo. Então, nesse sentido, gente, vejam como a esperança está bastante relacionada a planejamento, a determinar um objetivo, estruturar um planejamento, executar este planejamento para o alcance desse objetivo. Então, ter só uma parte do tripé, né, só duas partes aí, não
não nos ajuda no sentido de que a gente não consegue esperançar e a chance de alcançar o objetivo de forma adequada é muito mais baixa. Então, a gente precisa, de fato, ter esse tripé: objetivo, caminhos e motivação, ou agir em direção a esse objetivo, né? Então, eu trouxe aqui uma citação do Snyder e do Lopes, que são pesquisadores dos Estados Unidos que desenvolveram a teoria de esperança mais utilizada dentro da abordagem da psicologia positiva, e eles dizem que a esperança é a crença de que a vida pode ser melhor, junto com as motivações e os esforços para torná-la melhor. Mais do que desejar, ter anseios ou sonhar acordado, a esperança caracteriza o pensar que conduz a ações dotadas de sentido. Um anseio visualiza mudança, mas pode não levar à ação. Eu posso desejar muito uma coisa, mas se eu não penso nas melhores formas de alcançar esta coisa e não ajo em direção ao alcance desta coisa, eu não vou ter sucesso, né? Aí eu estaria só esperando, como a música do Jota Quest, como no senso comum a gente utiliza a palavra esperança, né? A ideia é de esperar que o melhor aconteça. Mas se eu não agir, a chance de que aconteça é muito pequena, né? Se acontece, tanto é que a gente fala que é um milagre, né? Se acontece sem que exista ações relacionadas a esse agir, a gente chama de milagre, né? Tudo certo por aqui? Ellen, só para ver se eu estou certo no que eu estou pensando mesmo, a motivação daí, ela seria meio cíclica, né? Ela vem tanto do estabelecer esse objetivo com base no nosso propósito e valores, mas também ela vem da nossa percepção do progresso em relação, né, ao objetivo, né? Então, ela é tanto importante para o início, como ela vem também durante o processo, né? Sim, sim. E a gente já vai entender por quê, Igor. Eu trouxe aqui, vamos ver se a próxima, não é o próximo slide ainda, mas eu trouxe aqui um esquema desenvolvido pelo Snyder e pelo Lopes para explicar como é que é o processo de esperançar e como existe um processo de retroalimentação em relação a esse processo, tá? Já vamos chegar lá. Uhum. Bom, a esperança ela pode ser construída no trabalho, em outros espaços de vida, e eu procurei trazer aqui algumas dicas, tá? Já vamos passar por elas, pensando inclusive em intervenções relacionadas ao tipo de resultado que a gente obtém a partir da escala de esperança. Se a gente identifica que a esperança está baixa, como é que a gente pode aumentar o nível de esperança, né? E aí eu trouxe aqui algumas dicas, como é a minha área de estudo e de prática profissional, dicas relacionadas ao trabalho, tá? Então, essa aqui, ó, Igor, é a figura que eu te falei, ó, foi tirada diretamente do livro do Snyder e do Lopes, tá? E o que eles explicam, gente? Eles explicam o seguinte, que nós possuímos o que eles chamam de histórico de aprendizagem, que é toda a bagagem que nos torna únicos, as nossas vivências, os nossos valores, as nossas experiências, as formas como a gente vivencia, experiencia as circunstâncias e tudo mais. E esse histórico de aprendizagem é o que também vai dar, ó, valor para o objetivo que a gente vai alcançar. É o que faz com que a procura por um emprego, por exemplo, seja muito mais importante para mim do que para o meu esposo, que tem, por exemplo, a família como algo muito mais central do que o trabalho, né? Então, eu não posso, nesse caso, né, julgar a pessoa que, de repente, avalia que o meu objetivo não é muito valioso, porque ela está julgando o meu objetivo com base no conjunto de aprendizagem, com as configurações emocionais dela. Quer ver um exemplo bem prático disso, gente? Perder peso. Tem gente que tem esse objetivo aqui, ó, que é perder peso ou emagrecer. E o que torna esse objetivo valorável, relevante para ela, está relacionado a questões estéticas. O que alimenta esse objetivo com esse tipo de valor está relacionado a esse histórico de aprendizagem. Para outras pessoas, perder peso ou emagrecer pode estar muito mais relacionado a questões de saúde do que estética. E não tem problema nenhum, é o que torna as pessoas diferentes e o que faz a coisa ser tão legal, né? As pessoas terem objetivos diferentes, por razões diferentes e tudo certo, tá? Mas então, para vocês entenderem, vai ser esse histórico de aprendizagem, essa configuração aqui de experiências, de emoções, que vai dar valor para o nosso objetivo, tá? E o que acontece? A partir do momento que eu estabeleci um objetivo, esse objetivo é relevante, ele tem um valor especial para mim,
O processo de esperançar acontece a partir da construção de caminhos, ó, que é quando eu estruturo caminhos que vão me levar ao alcance do objetivo, ok? E que também vão mobilizar a minha motivação e vão me conduzir a agir, a caminhar por esses caminhos, é a porção motivação, ó, que vai me conduzir ao objetivo, tá? Até aí tudo bem, né, gente? Se eu quero emagrecer e eu penso que eu preciso de nutricionista, fazer uma atividade física, mudar a minha alimentação, e eu vou ao médico fazer exames, compro alimentos mais naturais, cortos industrializados, começo a ter uma rotina de atividade física, a chance de eu alcançar o meu objetivo é alta. Essa é a vida perfeita, né? Utopias, vamos dizer assim, tá? Mas o que diz o Snyder e Lopes? Não é bem assim, não é tão simples, tão linear, tão reto, né? Existe isso aqui, ó, os fatores de estresse que eles colocaram no diagrama deles, ó, na figura, né? Que são os possíveis bloqueadores, coisas que dificultam o alcance dos nossos objetivos, mesmo estabelecendo caminhos e tendo motivação para passar pelos caminhos. Vou dar um exemplo, tá? Vamos pensar na questão da perda do peso. Um fator de estresse aqui pode ser um bloqueio. Eu estou indo em nutricionista, certo? Mas aí eu fui demitida e agora eu não tenho mais condição de pagar uma nutricionista. Esse é um fator de estresse que pode impedir o alcance do meu objetivo, né? E aí, o que eu faço diante desse fator de estresse? Qual é a minha postura em relação a essa pedra no meu caminho, literalmente, né? Bom, se eu tiver uma perspectiva mais positiva, otimista, tiver uma boa crença de alta eficácia, a tendência é que eu olhe para esse fator de estresse como um grande desafio a ser solucionado. E pense, bom, será que eu não consigo um nutricionista lá no postinho de saúde? Será que eu não tenho alguma colega que possa, de repente, fazer esse acompanhamento comigo? Será que eu não consigo conversar com a minha nutricionista e reduzir a quantidade de sessões? Eu vou pensar em rotas alternativas para superar esse bloqueio e seguir em frente. Agora, se eu tenho uma perspectiva mais pessimista, uma baixa crença de autoeficácia, se esse meu histórico aqui, ó, foi alimentado, né? Porque a gente vai ver o processo de retroalimentação com históricos de insucesso, a tendência é olhar esse bloqueio como um impeditivo e não seguir em frente. Não consigo mais pagar nutricionista e é isso mesmo. E aí eu não sigo mais a dieta, já não faço mais atividade física, eu nem penso em rotas alternativas para superar o desafio, né? E aí, gente, como é que é o esquema de retroalimentação? Se eu supero esse bloqueador, se eu supero esse estresse, esse desafio, eu aumento a chance de alcançar esse meu objetivo com sucesso. E aí, ó, eu vou retroalimentar todo o meu processo de histórico de aprendizagem com um histórico de sucesso. Então, quando eu for passar por um novo processo de esperançar, eu já vou ter uma bagagem, experiências que vão me dizer que eu tenho condições de superar esses possíveis bloqueios e que eu aumento minha crença de autoeficácia e aí maior chance de seguir em frente e alcançar o objetivo. Agora, se eu já encaro esse fator de estresse como um ponto final na minha trajetória, um sinal divino de que eu não devia seguir em frente, né? Não procuro por rotas alternativas para superar esse desafio, eu não alcanço o objetivo e eu retroalimento todo o meu histórico de aprendizagem com uma história de fracasso. Aí qual que é a tendência? De em outros processos de esperançar, eu já ir desmotivada. Eu já fiz dieta 1 milhão de vezes, já fiz a dieta do tipo sanguíneo, já fiz a dieta do CAN, já fiz a dieta da proteína, já fiz a dieta do churrasco de melancia, e nenhuma delas dá certo. Por que essa dieta vai dar certo agora? Então, eu prejudico especialmente isso aqui, ó. O momento em que eu vou percorrer pelos caminhos que eu traço, prejudica a minha motivação, e aí eu olho para o estresse, já estou desmotivada, já é um outro histórico de fracasso, enfim, aí é um ciclo sem fim aqui, né, gente? Então, olha a importância da forma como a gente olha para esses fatores de estresse para a gente retroalimentar o nosso histórico de aprendizagem com histórias de sucesso, né? E aí a pergunta que não quer calar é, Ellen, como é que eu trabalho sobre esse aspecto para que eu
seja otimista, para que eu olhe para esse fator como um desafio a ser superado, que eu perceba ali uma oportunidade de aprendizado. Gente, aqui é praticamente um modelo, mudança de modelo cognitivo, sabe? Tem frases aqui que podem nos ajudar, pensamentos que a gente precisa aprender a administrar para olhar para isso de uma forma diferente. Então, diante de um desafio, se eu imediatamente olho para o desafio e penso, não tem o que possa ser feito, o que eu estou fazendo? Eu estou bloqueando a minha capacidade de construir caminhos para alcançar o objetivo. Agora, se eu penso, não, eu vou achar uma solução, eu vou procurar um caminho, uma opção alternativa, eu vou superar isso. Eu estou abrindo a possibilidade da minha mente pensar em outras estratégias para alcançar o objetivo. Se eu olho para esse desafio e penso, não tem jeito, eu não vou emagrecer. Eu não estou alimentando aqui a minha motivação para seguir em frente. Consequentemente, eu não vou em frente mesmo. Agora, se eu paro, questiono esse meu pensamento, que na maior parte das vezes é fantasioso, né? Não, eu vou encontrar uma solução, alguém pode me ajudar, eu posso pedir uma opinião de outra pessoa, eu tenho condições, tenho capacidade de seguir em frente, vai dar certo dessa vez, eu estou abrindo a minha mente, né? Abrindo a minha mente parece meio cirúrgico, né, gente? Mas assim, eu estou mudando o meu modelo cognitivo para que eu consiga me sentir motivada para seguir em frente. Então, claro, existem ações práticas de menor custo para trabalhar sobre esses fatores, mas vejam como só parece simples, não é tão simples, né, gente? Mas como mudando, administrando, tentando controlar a forma como a gente pensa em relação aos desafios que a gente encontra na nossa vida, pode ser circunstancial para alimentar o nosso histórico de aprendizagem com sucesso, né? Captaram até aqui? Igor, ficou claro como o aspecto relacionado à motivação funciona no ciclo como um todo? Como ele interfere em todo o processo? Vou considerar que sim. Então, gente, esse é o processo de esperançar numa ilustração. Tá bom? Vamos seguir em frente. Então, aqui eu trouxe aquelas dicas, pensando em como a gente pode, de forma prática e de baixo custo, alimentar o nosso histórico com vivências de sucesso, especialmente no universo do trabalho, tá? Mas, pensando bem, talvez essas dicas aqui também sirvam para outras questões, tá? A primeira delas é estabeleça propósitos desafiadores e progressivos. Se você determina metas ou objetivos que são muito fáceis, muito simplórios, você não vai conseguir mobilizar a sua motivação para chegar lá. Vai pensar, isso é muito simples, muito fácil de fazer, e aí você não se engaja naquele processo. Então, procure estabelecer objetivos, propósitos desafiadores, mas, lógico, progressivos. Também não estabeleça nada muito complexo ou muito longe do que a sua competência, a sua capacidade é capaz, neste momento, de alcançar, porque senão também você vai pensar assim, isso é muito difícil, eu não sei fazer, eu não tenho condições de fazer. E aí você também não se engaja, tá? Então, tem que sempre medir ali, equilibrar a construção do seu objetivo, da sua meta, de acordo com as tuas condições, as tuas capacidades e o teu tempo, tá bom? Outra dica. Simule situações, construa cenários, isso aqui ajuda a gente a pensar nos caminhos alternativos para o alcance dos objetivos, né? Então, desenhe, rabisca, simule determinadas situações para ver que tipo de resultado você alcança, construa cenários antevendo consequências para os caminhos que você constrói, faz esse exercício mental e, se for preciso, faz esse exercício no papel, materializa esse exercício, sabe? Pensando, por exemplo, na questão de carreira, né? Se você constrói uma meta de carreira, tenta pensar em como que vai estar a sua vida ao você alcançar aquela meta, quais são os melhores cenários possíveis para que você chegue lá. Isso vai te ajudar a pensar em caminhos, em rotas para que você alcance esse objetivo, sabe?
outra dica, acompanhe o progresso e persista diante dos obstáculos. Isso aqui é especialmente para tratar sobre o fator de estresse, né, que a gente viu ali no processo de retroalimentação da esperança, né? Acompanhe de perto o seu próprio progresso em relação ao alcance do objetivo. Monitore as suas ações em relação ao alcance desse objetivo, né? E encontrou um obstáculo, não desista de imediato do teu objetivo traçado. Lembre-se do valor que está relacionado a este objetivo para você, né? Procure ser persistente. Há mais chance de você conseguir alcançar o seu objetivo, por razões óbvias, né? Mas você vai conseguir encontrar alternativas para superar esses obstáculos. Talvez não sozinha, talvez você precise de apoio, de ajuda, e aí vai depender do contexto que você vai estar vivendo. Mas conte com a sua família, com a sua equipe de trabalho, com a sua liderança, seus professores, se for na faculdade, enfim, né? Contexto educacional. Lembre-se que você não está sozinho nesse mundo. Se for preciso, peça ajuda, né? Outras dicas aqui. Lembre de situações de sucesso ou superação, né? Não é porque você está num momento difícil que isso vai acontecer sempre, o que aconteceu sempre na sua vida. Lembre que há circunstâncias em que você venceu, em que você foi desafiado e que você superou, que isso gerou experiências que agregaram muito em termos de aprendizado para você. Olhe para as circunstâncias que você está vivendo hoje, pensando nessas histórias, nessas circunstâncias, né? Priorize intervenções centradas em soluções, né? Eu não tenho dinheiro, agora estou desempregada, não consigo pagar nutricionista. Se você ficar só pensando nisso, não tenho dinheiro para ir no nutricionista, não tenho dinheiro para ir para nutricionista, você não procura solução para o seu problema, né? O que eu preciso fazer agora, né? Qual é a minha alternativa? Encontro alguma colega, consigo dinheiro emprestado, tem alguém que pode me apoiar, posso diminuir a quantidade de consultas? Será que ela me passou uma dieta que eu possa desenvolver por mais tempo? Consigo um emprego, uma colocação profissional rápido, né? Procura a solução, não fica chafurdando ali no problema, que isso não vai te levar a lugar nenhum. E por último, mas não menos importante, se for necessário, opte por caminhos alternativos, tá? Bom, e aqui, né, a gente já dei uma corrida, né, gente? Meu Deus. Vê que eu tenho, acho que 10 minutos para terminar, ou nem isso, né? Vamos voltar para a escala de esperança, então. Está aqui a escala de esperança. Vocês resgatem aí as respostas que vocês deram, porque agora eu vou ajudar vocês a obter o resultado, tá? O que acontece? Essa escala de esperança ela foi construída com 12 itens e a gente tem 4 itens relacionados à estruturação de caminhos para alcançar objetivos. Temos outros 4 itens relacionados à motivação para percorrer por esses caminhos e 4 itens falsos, vamos dizer assim, de distração, né? Para quem é psicólogo sabe que tem instrumentos psicológicos que têm os itens de distração, que é para saber se a pessoa respondeu concentrada a escala, né? Então, vou mostrar para vocês quais são os itens de distração, que vocês vão riscar das respostas de vocês, porque o resultado desses itens nós não vamos usar, tá? São eles o item 3, o item 5, o item 7 e o item 11. Então, o valor que vocês atribuíram para esses itens não vão ser somados para o resultado final do nível de esperança de vocês. O restante, os itens 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 12, vocês vão somar. Como é uma escala Likert com só afirmações positivas, a contagem do resultado é simples. Vocês vão somar o valor atribuído a cada um desses itens e o que acontece? Como a gente vai ter 8 itens, se vocês tiverem dado 5 para todos eles, vocês vão ver que o score máximo possível é 40. Então, quanto mais perto de 40 for o resultado final que você obteve da soma dos valores atribuídos a cada item, maior o seu nível de esperança. Agora, quanto mais perto do 8, que é a soma mínima, né? Se você tivesse atribuído 1 para os 8 itens que restaram, você conseguiria obter resultado 8. Mais baixo é o seu nível de esperança.
E aí, mais intervenção você precisa fazer para melhorar essa sua situação, né? Como é que tá aí, gente? Como é que foi os resultados de vocês? Deixa eu Eu ver. fiz meio de cabeça, mas acho que eu estou mais razoavelmente bem. Igor, tu se sente esperançoso, então. É. Legal. Mais alguém? Alguém chegou a fazer a soma ali, conseguiu resolver a escala? Prof, eu não fiz a soma ainda. Tem como tu colocar a tabelinha de novo para mim printar a tela? Sem Claro. aqueles. Tu diz sem os riscos? Isso, sem os riscos, que eu já marquei o que. Tá. Mas tu lembra, né, que para somar o teu resultado final, você precisa... Tá. Porque assim, eu vou mandar esse Tirar os PowerPoint para frações, né? vocês. Eu vou mandar o PowerPoint para vocês lá no grupo, tá? Para vocês poderem... Ah, não, perfeito, então. Então tá certo. Para Acho que eu vocês pego lá no seguirem. grupo, então. Mas tá aqui também, tá? Tá na mão Já já. printei? Já peguei. Obrigada. Beleza. Sônia, 31 é um índice bom, é um nível bom. Eu diria, gente, que assim, ó, nível de esperança crítico seria abaixo de 15, tá? Não é o mínimo, né? Mas é um nível baixo ainda de esperança. Eu diria que nível 15, ali, pontuação 15, já requer que você olhe com mais cuidado, né, para essa qualidade psicológica sua, sabe? Dê uma olhada para a forma como você tem esperançado, porque você pode estar se alimentando com históricos de fracasso, né? E a gente viu que isso não é bom. A esperança compõe o capital psicológico, que é composto de 4 dimensões: esperança, otimismo, autoeficácia e resiliência. No caso do capital psicológico, se o teu nível de esperança está baixo, isso vai impactar no otimismo, na resiliência e na autoeficácia. Então, quanto menor o teu nível de esperança, menor a tua crença de autoeficácia, menor o teu otimismo, menor a tua resiliência, né? E já tem estudos comprovando que a esperança também impacta em outros fenômenos psicológicos, né? Então, vale a pena olhar com carinho para a esperança para vocês tentarem reverter a situação, né? Lembrando que tem como, tá? Bom, então níveis altos de esperança incitam emoções positivas, sensações prazerosas e advindas de uma trajetória de sucesso. Já os níveis baixos de esperança, o contrário, né, pessoal? Incitam emoções negativas e um vazio oriundo do sentimento de fracasso no alcance dos objetivos. Isto é, maior chance de depressão, de sofrimento e de condições mais críticas de saúde mental, né? E a razão para o qual a gente deve olhar para a esperança é especialmente essa, né? A sua saúde mental, seu bem-estar psicológico. Fechou? Bom, e aí, esse é meu Instagram, meu e-mail, caso vocês tenham dúvida, né? Agora, não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário que desejam fazer. Igor, quer complementar com algo que você estudou lá com a Rafa? Porque aqui eu também fui bem sucinta, considerando o tempo que a gente tinha, né? Então, a matéria que eu tive com ela foi bem por cima do SciCap só. Ela explicou em Ela linhas gerais. não explorou as Ela não dimensões. passou intervenções ou técnicas. Eu achei muito interessante aquelas que tu colocou ali em forma de frasezinhas, As dicas, né? as São dicas dicas. simples, né? E especialmente para, de repente, quem, não sei se todo mundo que está aqui no grupo trabalha em clínicas, tem alguém que trabalha com organizações, mas são dicas que também servem para liderança ou para intervenção clínica, para psicoterapia, né? Quando você identifica no seu paciente, no seu cliente, que o nível de esperança dele pode estar baixo, você pode fazer algumas intervenções considerando aquelas dicas, né? Por exemplo, eu trabalho com orientação profissional de jovens e adultos. Então, uma das coisas que eu trabalho dentro do desenvolvimento de carreira e da escolha profissional é a estruturação de um projeto de vida e carreira, que nada mais é estruturar um processo de esperançar relacionado a uma meta profissional, né? Então, a gente constrói um planejamento profissional e eu facilito, né? Sou a mediadora desse processo aí com o meu cliente para que ele consiga executar esse plano e alcançar o objetivo. Então, eu faço um acompanhamento de perto dele,
né? Mas tu faz, tipo, em forma de afirmações, tu estrutura isso Não, no caso da como? orientação profissional, Igor, é mediação psicoterápica mesmo. Por exemplo, eu tive Ah, uma cliente que queria fazer medicina. O objetivo profissional dela era passar no vestibular numa Universidade Federal de Minas para medicina. A gente construiu o planejamento de carreira dela, estabelecemos as metas e fizemos a descrição das ações. Então, percebam, a gente definiu o objetivo do processo de Esperançar, que era vestibular na Universidade Federal de Medicina em Minas, determinamos as ações, que é a estruturação dos caminhos, e aí o meu papel foi na motivação. Ela é uma cliente que tem baixa crença de autoeficácia. Ela acha que ela não tem condição de passar no vestibular para medicina, que é muito concorrido, enfim. E aí eu estou trabalhando em clínica com ela a autoeficácia, que é para tentar trabalhar a motivação para ela executar o projeto dela, né? E aí a gente trago histórias de sucesso para ela, trouxe uma pessoa com as mesmas condições que ela, que obteve sucesso, passando dicas de estudos, a gente estruturou, primeiro a gente descobriu qual a melhor forma de estudo dela, né, que é importante também para esse processo, enfim, a gente desenhou junto aí o plano e agora estou trabalhando com ela em termos de autoeficácia para ela conseguir percorrer pelos caminhos que a gente traçou juntas, né? eu Mas em perguntei. clínica, pode falar. Então, eu perguntei se tu colocava em forma de afirmação, porque a maneira que eu consegui, eu estou fazendo, né, agora no estágio organizacional, com vigilantes e vigias, uma empresa de Uhum. terceirizadora, assim, eu botei em forma de pergunta, porque acho que facilita. Ah, qual é o seu... Aí eu juntei com aquela ferramenta Smart, né, para também traçar Sim, objetivos. Aí eu botei em forma de perguntas, qual é o seu objetivo próprio, né, que tem que ser intrínseco. sim. Daí perguntei com base em que valores e propósitos esse objetivo tem, que pessoas estarão envolvidas, que emoções positivas ela vai sentir. Aí eu também Uhum. botei uma pergunta sobre autoeficácia, né? Quais capacidades, talentos e forças que Sim, tu tens, tu vai usar nesse desafio. e a Aí, tua abordagem está corretíssima, porque assim, ó, afirmações, elas ajudam, afirmações por parte do psicoterapeuta, eu diria que tem eficácia, mas é uma baixa eficácia. A gente tem que promover ações, pensar em ferramentas, intervenções que façam a pessoa se dar conta da sua própria condição. Então, por exemplo, perguntando quais são as suas capacidades, construindo uma matriz SWOT pessoal, a pessoa acaba se dando conta, ela se descobre, intervenções relacionadas ao autoconhecimento, de modo geral, podem ajudar muito, né? uhum. Algumas ferramentas ajudam muito nesse sentido. Então, a matriz SWOT, se a gente utilizar ela para o aspecto pessoal, que faz a gente avaliar quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, que é a matriz SWOT SWOT, como é que escreve? SWOT, ou então no português, matriz FOFA, que é forças SWOT? SWOT, matriz SWOT. Isso. É do mundo dos negócios e houve uma Ah, adaptação para o universo pessoal. Você pode também encontrar essa ferramenta procurando por matriz fofa, que é a tradução do acrônimo de força, tá. fraqueza, oportunidade e ameaça. Tá? Entendi. É, o próprio Smart também vem, acho que da O administração, SMART. né? Tem uma metodologia também que advém do coaching, que chama metodologia GROW, GROW, que é Goal de metas, R de reality, que é a realidade, ou de options, que são as opções, e o will, de motivação, né? De avançar, de ir em frente, que também você pode trabalhar. Enfim, não é difícil encontrar ferramentas que possam ajudar nesse sentido, né? Eu digo, E nesse teu trabalho, processo psicoterápico, tu bota para essa para cliente, paciente, como um plano, uma estratégia estruturada, por exemplo, uma maneira de magética, assim, o objetivo em cima e os caminhos do lado, como fazer isso, fazer no, aquilo. depende muito, tá, Igor? Depende da idade, depende do objetivo. Com essa cliente em especial, a gente construiu um roadmap de carreira, um Tá. mapa de carreira mesmo. Aí tem todo um aspecto visual. E aí eu sugeri que ela imprimisse,
ela podia imprimir colorida, ela resolveu plotar, para você ter uma ideia, né? Aí ela colocou na parede do quarto dela, e é legal, porque ajuda ela a lembrar dos objetivos dela, do porquê que ela está... Porque estudar para o vestibular envolve você abdicar de muita coisa na sua vida, né? Então, assim, sugeri que ela imprimisse, colocasse no quarto dela para ela lembrar que existe um objetivo muito importante para ela, que justifica essa abdicação, né? Então, depende muito, mas no caso dela, a gente fez um roadmap de carreira bem visual. Tá joia, Sônia. Na real, acho que a gente já está finalizando, já são 6h30, né? Muito obrigada por todos vocês, tá? Gente, vocês têm meu contato, eu também estou lá no grupo do WhatsApp. Se vocês tiverem perguntas, quiserem fazer contribuições lá, vocês fiquem à vontade. Estou bem disponível para ajudá-las no que for preciso, trocar ideia. E fiquem atentos à agenda do grupo de estudos, também fiquem atentos aos cursos da escola Viver Mais Psicologia, tem vários cursos acontecendo em várias abordagens, e temos também, em especial na psicologia positiva, temos a pós em psicologia positiva sendo ofertada pela escola. Então, caso vocês tenham dúvida, queiram conhecer a pós, os cursos nessa área, questionem a equipe, tá? E daqui 15 dias tem outro grupo de estudos, não será comigo, acho que eu vejo vocês de novo em outubro, se eu não me engano, com outro tema. E até breve, uma boa noite, um bom descanso. Obrigado, Ellen. Fechou? Um abraço, pessoal. Tchauzinho. Manda o PPT lá no grupo. Até.